Olá, vamos falar hoje sobre as mudanças da CLT trazidas pela reforma trabalhista da Lei 13.467, lei de 1987. Então, essa lei ela flexibilizou alguns pontos da CLT e é fundamental que o encarregado do departamento pessoal ele tenha conhecimento dessa mudança que aconteceu e em que aspectos ela se deu, né? E sem dúvida nós vamos buscar falar sobre os mais importantes. Importante a gente lembrar que foram mais de 100 mudanças, mas a gente vai focar naquela que afeta a rotina trabalhista da maneira mais significativa. Então vamos começar falando sobre a questão do acordo trabalhista. Acordo trabalhista que a gente fala não é o acordo trabalhista entre empresa e colaborador, aquela feita legalmente. Até então, até a data dessa lei, não era legal fazer rescisão de contrato por acordo, né? Por vezes isso acontecia, mas volto a falar, isso acontecia dentro da ilegalidade, pois quando a empresa tinha uma situação dessa, ela acabava fazendo uma demissão sem justa causa. Então, o trabalhador, por vezes, pedia um acordo para sair da empresa e, em a empresa aceitando, a rescisão teria que ser feita sem justa causa, que evidentemente acarreta uma despesa maior para a empresa. Então, verbas que até então a empresa não teria que ter como custo, ela passava a ter. Então, basicamente, a empresa legalmente não podia fazer isso, né? Era prejuízo no bolso. O acordo era bom apenas para o empregado. A gente sabe que algumas empresas, dentro da ilegalidade, negociavam coisas diferentes, né? Então, muitas vezes no papel constava determinadas coisas que na prática não era o que acontecia na realidade, né? Então, verbas que constavam no papel como pagas e a empresa não efetuava o pagamento. Isso no mundo do trabalho nós sabíamos. E ao mesmo tempo a empresa, quando algum funcionário chegava numa situação de pedir um acordo, né, mas não queria pedir a demissão para não perder os direitos na fundo de garantia, né, para não ter as verbas minimizadas numa rescisão. Quando isso acontecia, por vezes o funcionário ele não pedia conta, continuava trabalhando, mas caía o rendimento, né? Então ele trabalhava sem a mesma motivação. E pior, muitas vezes o trabalhador ele começava a ter uma conduta que pudesse levar a empresa a demiti-lo. Então era uma situação muito complicada para a empresa dentro disso, né? Então dentro desse quadro a Lei 13.467 ela não só regularizou essa questão, ela não só legalizou essa questão, como ela estabeleceu os parâmetros para que isso possa acontecer, tá? De tal forma que antes, né, esse contexto era um contexto que o acordo era ilegal e ponto. Não existia previsão disso na lei trabalhista. Com a nova legislação, né, na prática, o que ocorre? O que ocorreu é que a empresa pode fazer uma demissão nesses termos, né? Pode fazer uma demissão por acordo e as verbas ficaram definidas, né? Então,
De que maneira isso se deu? Resumindo, né? O acordo trabalhista, ele assegura metade do aviso prévio para o trabalhador. Então, ao invés de 30 dias, 15 dias. Ela também assegura que a multa do fundo de garantia passaria, dentro do acordo, para 20%, ao invés de 40%. Então, continua se indenizando essa multa, né, mas pela metade. E todas as outras verbas devem ser pagas para o trabalhador. Então, é um acordo vantajoso para o trabalhador, né, e minimiza os custos da empresa. Até porque, quando ela não aceita esse acordo, nós falamos que na prática tínhamos situações de trabalhadores motivados, tínhamos situações de trabalhadores que muitas vezes tomavam atitudes visando a demissão, né? Visando serem demitidos. Então é evidente que isso foi uma boa mudança. Outro aspecto importante que nessa rescisão o fundo de garantia é liberado, né, com a empresa pagando essa multa com 50% que pagava antes, mas o trabalhador não tem direito a seguro-desemprego, porque a iniciativa de sair, né, foi dele, porque esse acordo não poderia premiar com verba governamental, o que é prejuízo para o cidadão brasileiro. Então, primeiro ponto de mudança significativa foi a inserção do acordo como causa de demissão. Então, a legalidade da demissão por acordo. Dando continuidade, vamos falar então sobre a questão do aviso prévio dentro da nova legislação. Então, se o aviso prévio, que antes era 30 dias, não é? Em todos os casos eram 30 dias, e que a cada ano de trabalho o trabalhador tem direito, além dos 30 dias, 3 dias adicionais, limitado a 20 anos, não é? Então, a legislação se dava dessa forma, e com essa mudança, o que aconteceu é que o aviso prévio pode ser indenizado pela metade na situação do acordo trabalhista. Então, metade de 30, 15 dias. Mas não aconteceu mudança na rescisão por acordo relacionada ao acréscimo de 3 dias por ano do trabalhador. Então, no caso da rescisão por acordo, o trabalhador tem direito a 15 dias de férias, metade do que tinha antes, acrescida de 3 dias por ano de trabalho. Avançando um pouquinho, vamos falar sobre a questão do banco de horas. Tá? Nós comentamos sobre o funcionamento do banco de horas e vamos agora analisar a mudança nesse item que ocorreu pela Lei 13.467. Se anteriormente essa questão do acordo para o banco de horas tinha a obrigatoriedade de que houvesse por parte da empresa um acordo escrito com os funcionários e que esse documento tivesse a assistência e a homologação do sindicato, ou, quando não existir
um sindicato da categoria do Ministério do Trabalho. Então era a situação então. Agora com a nova lei, este acordo não precisa ter a homologação sindical ou do Ministério do Trabalho. Esse acordo pode se dar individualmente com o trabalhador. Então é uma situação de diferença importante. Nessa nova estrutura, também ocorreu uma mudança do ponto de vista do prazo para que as horas do banco fossem compensadas. Se anteriormente um ano era o prazo para que essas horas fossem compensadas, agora esse prazo mudou para 6 meses. Então a empresa, em 6 meses, ela tem que regularizar essas horas do banco. Se o trabalhador não descansou as referidas horas do banco de horas, a empresa tem que remunerar essas horas como se fossem horas extras. Avançamos um pouquinho para a contribuição sindical, outra mudança também importante. Até então, a contribuição sindical ela era obrigatória. Todos os trabalhadores, obrigatoriamente, deveriam ter um dia de salário descontados anualmente para a folha de pagamento, na folha de pagamento, e essa verba teria que ser repassada para o sindicato da categoria. Por essa modificação, com essa modificação de flexibilização do trabalho, esse desconto ele não é obrigatório. Então, o desconto de contribuição sindical ele vai se dar ou não de acordo com a concordância ou não do trabalhador com esse desconto. Então, com isso, o trabalhador ele deve se posicionar quanto o seu desejo que a contribuição sindical seja descontada ou não do seu salário. Isso é uma mudança muito importante, porque ela tem como objetivo fortalecer os sindicatos que efetivamente contribuem para os trabalhadores, porque aí o trabalhador terá o interesse de estar sindicalizado e, por outro lado, eliminar a transferência de dinheiro para um sindicato em situações que o trabalhador não concorda, que ele não se sente beneficiado ou representado. Outra mudança, ainda dentro do campo sindical, é na questão da convenção coletiva do trabalho, que ocorre anualmente entre os sindicatos patronais e o representante dos trabalhadores. Antes, a convenção coletiva ela não podia ter mudanças que contrariassem a lei, e teriam que ser benéficas para o trabalhador. Então era o limitante. Agora, a partir da nova legislação, estabeleceu-se as áreas específicas que podem ser alteradas na convenção coletiva. Então é uma mudança bastante interessante e ajusta possíveis distorções na relação do trabalho. Os itens que podem ser modificados na convenção coletiva do trabalho são: duração da jornada de trabalho, desde que observados os limites constitucionais, banco de horas, intervalo intrajornadas, plano de cargos e salários, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local do trabalho
e o teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Então, esses são os itens passíveis de mudança nas convenções coletivas de trabalho. Outro ponto da lei trabalhista importante é que, no caso de rescisão de contrato de trabalho, até então, obrigatoriamente, em situações em que o trabalhador tinha mais de um ano de trabalho, deveria-se procurar o sindicato da categoria ou o Ministério do Trabalho para fazer a homologação da rescisão. A rescisão só tinha legalidade com a homologação sindical. Agora, com a flexibilização da CLT, isso não é necessário. É evidente que a responsabilidade do departamento pessoal é pagar corretamente todas as verbas. Porém, não existe essa burocracia do comparecimento ao sindicato para legalizar a situação. No passado, a homologação do sindicato não excluía a possibilidade do funcionário ir à Justiça do Trabalho pleitear verbas que ele considerava como não pagas na rescisão. Agora, o que aconteceu foi que mudou-se essa necessidade de submeter para o sindicato. Mas assim como antes, o trabalhador tem direito a, caso sinta-se prejudicado, procurar a Justiça do Trabalho e abrir um processo contra a empresa. Então, para quem faz os cálculos dos direitos do trabalhador, a situação não muda, pagar da maneira correta. Somente essa questão burocrática dessa necessidade de homologação é que mudou. Então, uma mudança importante também e que, vamos dizer assim, ela moderniza e eliminando um fator de burocracia desnecessário. Assim se considerou e por isso a mudança na legislação. Outra questão também que mudou e que é importante salientar é a questão da insalubridade em relação às gestantes. Então, como é que era até a mudança da flexibilização da CLT? Antes, gestantes ou lactantes deviam ser afastadas de qualquer atividade ou local considerado insalubre, independente do nível de risco definido com base da norma do trabalho. Então, obrigatoriamente ocorreria o afastamento da gestante ou lactante nessa situação de insalubridade. A mudança que ocorreu, é que o afastamento da gestante em atividades insalubres segue obrigatório em casos de nível de risco de insalubridade máximo. Por outro lado, a reforma alterou o artigo 394-A da CLT para permitir que as gestantes, caso desejem, sigam suas atividades em casos de insalubridade de grau baixo ou médio. Então, cabe à trabalhadora definir quanto continuar ou não no trabalho durante a gestação ou período de lactante. Ok? Mudança também muito importante da Lei 13.467.
das férias. A legislação das férias também teve uma mudança importante. O trabalhador até então, ele tinha a possibilidade de dividir suas férias no máximo em 2 vezes. Então, os 30 dias poderiam ser divididos em 2 vezes, desde que nunca nenhuma dessas 2 datas de férias poderia ser inferior a 10 dias. Então, a mudança que aconteceu permite então que as férias possam ser divididas em até 3 períodos. Então, ao invés de 2 períodos, agora pode-se dividir as férias em até 3 períodos, tá? Desde que haja concordância do empregado. Isso é importante também, né? As férias poderão ser usufruídas em 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias. Então, dos 3 períodos, um dos períodos ele não pode ser inferior a 14 dias. E os demais, os outros 2 períodos, não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, mudança importante, e é o que está valendo nas férias.